O prazer da imperfeição. Viver sem máscaras. Michel de Montaigne. Capítulo 1. Você já sentiu o peso de tentar ser perfeito? No trabalho, nas relações, até na aparência? E se eu lhe dissesse que esse esforço para esconder nossas imperfeições é na verdade um obstáculo para viver de modo mais pleno e autêntico? Michel de Montaigne, no século XVI, foi um dos primeiros a levantar a bandeira do ceticismo pessoal. Vivemos com máscaras que ocultam nossa humanidade, e essa dissimulação nos afasta de quem realmente somos. 1. Quem foi Michel de Montaigne? Michel Étienne de Montaigne nasceu em 1533 na região de Bordeaux, França, em uma família de burgueses abastados. Seu pai, fascinado pelos clássicos, fez questão de que ele aprendesse grego antes do francês, desenvolvendo nele um apreço intenso pelos textos antigos. Montaigne teve carreira política breve, mas importante. Atuou como magistrado e foi nomeado prefeito de Bordeaux, até decidir dedicar-se inteiramente à escrita. Em 1571, após a morte de seu amigo Étienne de la Boétie, retirou-se para a torre de sua propriedade e ali iniciou os famosos Ensaios, publicação experimental que revisitaria até sua morte, em 1592. Nos Ensaios, Montaigne não quis escrever tratados impositivos, mas ensaiar, testar ideias e, sobretudo, expor-se, com todas as suas fraquezas e contradições, aos olhos do leitor. Ele se considerava um homem à disposição de si mesmo, acreditando que a melhor forma de ler o mundo era primeiro ler a si. Essa postura de autenticidade radical o aproxima de um precursor da psicologia moderna, aceitar a própria imperfeição como ponto de partida do autoconhecimento. 2. A máscara social. Definição e consequências. Toda sociedade cria papéis e expectativas. Pai, mãe, profissional bem-sucedido, vizinho cordial, estudante exemplar. Esses papéis tornaram-se máscaras, persona, na linguagem junguiana, que usamos para ser aceitos. Montaigne vai além. Sugere que essas personas nos impedem de desenvolver uma vida interior rica. Ele escreve: fingir diante do outro é fingir acima de tudo diante de si. A máscara que uso para me mostrar ao mundo cedo ou tarde me condena. As consequências são profundas. Alienação. Sentimos que não nos reconhecemos no espelho, pois nos apresentamos como não somos. Ansiedade. A tensão de manter uma fachada perfeita gera medo de ser descoberto. Superficialidade. Os vínculos se baseiam em imagens construídas, não em essência. Montaigniano convicto, Montaigne ensina que a primeira virtude é ser honesto consigo mesmo. Só assim poderemos conectar-nos genuinamente aos demais. 3. O prazer de ser imperfeito. Imagine tirar sua máscara ao chegar em casa. Deixar de lado o terno alinhado, desfazer o coque perfeito e apenas ser quem você é, com falhas, manias e risos soltos. Montaigne defende que há prazer nessa liberação. Há maior deleite em reconhecer minhas próprias mesquinharias do que em adorná-las para agradar ao mundo. Esse prazer não é fruto de vaidade, mas de alívio. A alma repousa ao se permitir ser imperfeita. Ao invés de conjurar uma imagem invencível, abraçamos nossa vulnerabilidade, e isso gera um conforto vital. Montaigne relata que gostava de caminhar sozinho em sua torre, sem sapatos, sentindo as frestas frias do piso, e observava que esse contato imprevisto com o corpo o tornava mais livre para pensar sem medo de errar. 4. Ensaios de autoexposição. Nos ensaios, cada capítulo funciona como uma conversa íntima. Montaigne narra episódios imperfeitos de sua vida: o medo de morrer, a preguiça matinal, o tédio em banquetes, a timidez diante de mulheres. Ele se coloca em primeira pessoa: eu, meu corpo, minha opinião, transformando o texto num espelho onde todo leitor se vê refletido. Do riso. Montaigne diz que rimos principalmente de nossas próprias tolices, e que o humor é antídoto para a pretensão. Do arrependimento. Admite ter reagido de forma imoderada em discussões, mostrando que reconhecer erros é caminho para a sabedoria. Da velhice.
Fala de seus receios ao envelhecer, removendo o glamour que muitos investem em símbolos de juventude. Cada relato reforça o prazer da imperfeição. Ao compartilhar falhas, Montaigne convida você a se despir das máscaras e encontrar, justamente na fragilidade, uma forma de conexão autêntica. 5. Montaigne. Hoje, o desafio de ser real. Vivemos numa era de redes sociais onde imagens editadas e vidas filtradas dominam a atenção. Postamos sorrisos ensaiados, exibimos conquistas e escondemos angústias. Mas essa perfeição virtual gera uma epidemia de comparação tóxica e solidão silenciosa. Montaigne é refresco. Ele nos lembra que sua vida não precisa ser curada por likes, mas nutrida pela verdade de cada pensamento. Se você está cansado de padrões inalcançáveis e deseja viver com mais leveza, inscreva-se em A Mente Racional e ative o sininho. Aqui exploramos a filosofia que liberta, a filosofia de Montaigne que ensina a amar a própria imperfeição. Neste primeiro capítulo, lançamos as sementes do que virá: a desconstrução das personas, o prazer de ser imperfeito, a autêntica exposição no estilo dos ensaios e o desafio moderno de contrapor a autenticidade à superficialidade digital. Prepare-se para o capítulo 2, onde mergulharemos na prática do ensaiar a vida. Métodos para cultivar a honestidade interior, exercícios para abraçar falhas e exploraremos como Montaigne transformou a escrita em ritual de libertação. Capítulo 2. Após desvendar a importância de abraçar nossa imperfeição e derrubar as máscaras sociais, entramos no capítulo 2, onde exploraremos técnicas práticas que Michel de Montaigne sugeriu para exercitar a honestidade interna. Montaigne não se limitou a refletir sobre a autenticidade. Ele próprio testou métodos para viver sem dissimulações. Aqui, apresento 3 exercícios adaptados dos ensaios que você pode praticar diariamente. 1. O diário da transparência. Propósito. Manter um diário curto e honesto ajuda a registrar suas falhas e inspirar autoconhecimento. Montaigne produzia texto após texto para se confessar. Hoje, podemos usar um caderno ou app. Como fazer? A cada dia, logo ao dormir, escreva 3 situações em que você escondeu algo para parecer melhor. Como se sentiu ao agir assim? O que poderia ter feito diferente, mais alinhado à sua verdade? Seja conciso. 5, 6 linhas por item, evitando floreios. Benefícios. Exposição gradual. Registrando sem julgamento, aprende-se a aceitar as próprias imperfeições. Padrões emergem. Ao revisar o diário semanalmente, você verá quais máscaras usa com mais frequência. Autonomia moral. Com as falhas diante dos olhos, cresce a coragem de agir sem fingimentos. 2. O reflexo do espelho. Propósito. Montaigne valorizava o encontro com si mesmo como quem medita. Para Jung, era espelho, para Montaigne, também. Olhar-se com atenção testa nossa persona. Como fazer escolha um momento tranquilo, de manhã ou à noite. Fique diante do espelho sem dispositivos. Fixe o olhar em seus próprios olhos. Fale em voz baixa. Sou humano, sujeito a erros. Aceito minhas dúvidas e minhas contradições. Mantenha o olhar por 2 minutos, observando sensações. Tremor, calor na garganta. Benefícios. Reconexão corpo-mente. Porta de entrada para a verdade. Redução de dissonância. Ao reconhecer vulnerabilidades, diminui-se o impulso de mascarar emoções. Fortalecimento do self. Pela prática constante, consolida-se a coragem de ser autêntico. 3. O banquete da conversa. Propósito. Montaigne organizava jantares em sua torre para debater ideias. A mesa é palco de verdade. Ninguém se escapa quando falamos olho no olho. Como fazer? Convide um amigo de confiança para um café ou refeição simples. Combine regra. 10 minutos sem interrupção de celular. Tema inicial. Compartilhe uma falha pessoal, por exemplo, um erro no trabalho. Revezem. Cada um fala por 5 minutos, o outro apenas ouve. Após, debatam soluções ou aprendizados.
sem julgamentos. Benefícios: empatia. Ao ouvir sem interromper, percebe-se a imperfeição do outro, fortalecendo o vínculo. Honestidade compartilhada. Falar sobre falhas diminui a sensação de estar sozinho no erro. Diálogo autêntico. Substitui máscaras por respeito mútuo. Se você já se sente instigado a testar esses exercícios, inscreva-se em A Mente Racional. Ative o sininho e compartilhe nos comentários como foi seu primeiro encontro com a sua própria imperfeição. Vamos conversar sem máscaras. Neste capítulo, vimos como o diário da transparência, o reflexo do espelho e o banquete da conversa podem transformar sua relação consigo mesmo e com os outros. No capítulo 3, avançaremos para reflexões sobre coragem e vulnerabilidade, e como Montaigne enfrentou perigos reais para defender sua liberdade intelectual. Capítulo 3. Após experimentar técnicas de autoexposição e diálogos íntimos no capítulo 2, avançamos agora ao capítulo 3, onde Montaigne nos convida a refletir sobre coragem e vulnerabilidade. Ele próprio vivenciou perigos concretos ao defender sua liberdade de pensamento em tempos de intransigência religiosa e guerra civil. Hoje, suas lições nos ajudam a enfrentar o medo de mostrar fraquezas em público e a cultivar a coragem de ser imperfeito. Montaigne e o risco da liberdade intelectual. O contexto de conflito. No século XVI, a França era palco de conflitos entre católicos e protestantes, de disputas de poder entre famílias nobres, de incertezas políticas. Expressar uma opinião contrária à ortodoxia podia custar a prisão, o exílio e, em casos extremos, a morte. Montaigne, magistrado e estatista em Bordeaux, adotou uma postura de moderação religiosa, promovendo o diálogo entre facções. Ele escreveu: "Prefiro uma convulsão de palavras à convulsão de armas." Essa frase revela sua coragem vulnerável. Mesmo discordando de fanáticos de ambos os lados, mantinha a esperança de que uma mesa de debate, não um campo de batalha, poderia resolver disputas. A publicação dos ensaios. Ato de coragem. Publicar os ensaios em 1580 foi para Montaigne mais perigoso do que sentar na cadeira de juiz. Nas páginas iniciais, ele se expõe como poucos autores na história. Compartilha dúvidas íntimas, medos de morte e questionamentos teológicos. Para a Inquisição, essa falta de firmeza dogmática era suspeita. Ainda assim, Montaigne persistiu, revisitando e ampliando os ensaios em 2 edições posteriores. Se você valoriza a coragem de questionar convenções, inscreva-se em A Mente Racional e ative o sininho. Aqui celebramos quem ousa pensar sem fronteiras. 2. A vulnerabilidade como fonte de força. Reconhecer medos para superá-los. Em um de seus ensaios, Montaigne confessa o pavor que sentiu ao viajar por mar durante uma tempestade. Ele escreve sobre o frio na espinha quando as ondas ameaçavam o barco. Mas ao relatar essa sensação, descobre que o medo, quando nomeado, perde parte de seu poder de paralisá-lo. Esse reconhecimento consciente do medo é um primeiro passo para a coragem. Em vez de negar o pânico, Montaigne o coloca no papel, permitindo observá-lo de fora, e assim, reduzindo sua intensidade. A arte de acolher a imperfeição. Montaigne não via a vulnerabilidade como defeito, mas como condição universal. Ele afirmava: "Se penso que devo parecer forte, finjo. Se finjo, sinto vergonha. Logo me sinto humano." Ao admitir suas falhas, ele mostrava que a autenticidade nasce da aceitação dos próprios limites. Cultivar a vulnerabilidade significativa significa falar sobre erros sem temor de julgamento, pedir ajuda quando necessário, compartilhar dúvidas em vez de fingir certeza. 3. Exercício prático de coragem. Vulnerável. O teste do relato público. Objetivo: enfrentar o medo de exposição. Como fazer? Escolha uma plataforma segura, um grupo de amigos, a comunidade do canal, e escreva um post breve sobre uma falha pessoal recente. Dica: detalhe o que sentiu, o que aprendeu e agradeça a quem o apoiou. Essa pequena confissão expõe a imperfeição e, ao receber reações empáticas,
Você reforça a ideia de que a vulnerabilidade gera conexões genuínas. O desafio da pergunta incômoda. Objetivo: confrontar assuntos evitados. Como fazer? Identifique um tema que você costuma driblar: medo de rejeição, críticas, falhas passadas. Ação: marque alguém de confiança e solicite uma conversa sobre esse tema, comprometendo-se a ouvir sem reagir defensivamente. Praticar esse desafio fortalece sua resiliência emocional e amplia sua capacidade de diálogo autêntico. 4. A coragem na arte e na escrita. Montaigne como escrivão da vulnerabilidade. Julgado por revelar memórias pouco nobres, Montaigne persistiu em escrever sobre traumas de infância, discussões familiares e fracassos amorosos. Essa escritura corajosa abriu caminho para a literatura de autoficção e inspirou gerações de pensadores a valorizar a sinceridade. Ao escrever sobre si, Montaigne descobriu que a dor, transformada em palavra, se transmutava em sabedoria compartilhável. Exercício de escrita sem máscaras. Objetivo: liberar pensamentos não filtrados. Como fazer? Reserve 15 minutos diários para escrever sem editar. Foco: comece com "hoje sinto" e deixe fluir todo o pensamento, sem censura. Revisão: após uma semana, leia sem julgamento e destaque pontos de insight. Essa prática, herdada dos ensaios, ajuda a conter o impulso de autoproteção e solta a voz interior. 5. Convivência corajosa. À mesa como espaço de aceitação, Montaigne sabia que a autenticidade floresce no convívio. Convidava amigos para jantares onde a regra era a sinceridade. Não permitia bajulações vazias nem disputas de ego, apenas diálogos francos. Recriar esse ambiente hoje significa desligar celulares durante as refeições, focar o olhar no outro, fazer perguntas profundas, não superficiais. Se você deseja viver sem máscaras e praticar a coragem da vulnerabilidade, inscreva-se em A Mente Racional, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também busca autenticidade. Comente abaixo. Qual dos exercícios de coragem vulnerável você vai testar primeiro? Capítulo 4. Após praticar a exposição e a coragem vulnerável, entramos no capítulo 4, onde Michel de Montaigne refina a arte de viver sem máscaras por meio da solitude criativa, da leitura reflexiva e da hospitalidade genuína. Ele nos mostra que o encontro consigo mesmo é tão importante quanto o encontro com o outro, e que nesses espaços se delineia a autenticidade que buscamos. 1. A solitude como espaço de autoconhecimento. Montaigne faz da solitude voluntária um laboratório interior. Ele construiu uma pequena torre ao lado de seu castelo, o Pombal, para se isolar dos afazeres públicos e mergulhar em pensamentos livres de convenções. Para ele, ficar consigo mesmo não significava solidão melancólica, mas o prazer de conversar com seu próprio espírito. Prática montainiana de retiro pessoal. Escolha um lugar calmo. Pode ser um canto de casa, um parque ou uma biblioteca. Reserve um período fixo, 30 a 60 minutos diários, sem interrupções tecnológicas. Atividade central: reflexão livre, meditação ou leitura lenta de um texto favorável. Nesses momentos, Montaigne se permitia questionar toda certeza, revisitar antigos escritos e anotar no seu caderno, precursor dos diários modernos, fragmentos de ideias que brotavam sem pressa. A solitude, segundo ele, revelava a verdade do eu, sem plateia para agradar, nem crítica para temer. Se você ainda não cultiva um tempo de solitude diária, experimente agora mesmo e depois conte nos comentários como foi essa primeira conversa íntima com você. 2. Leitura reflexiva. Alimento para a alma. Montaigne insistia que ler não é engolir palavras, mas digerir ideias. Ele lia autores clássicos em latim, Cícero, Sêneca, Plutarco, e logo anotava traduções próprias, discutindo com o texto, criticando e elogiando. Essa leitura reflexiva é diferente da leitura rápida. Exige tempo, pausas e comentários marginais, como quem degusta um bom vinho. Exercício de leitura montainiano. Seleção do texto.
Escolha um ensaio curto, 500 a 800 palavras. Primeira leitura, apenas para compreender o sentido global. Segunda leitura lenta. Sublinhe frases que chamam atenção. Reescrita livre. Transforme as ideias em suas próprias palavras, questionando pontos de discordância ou admiração. Anotação de pérolas. Trechos que dialogam com sua experiência de vida. Ao fim, você terá não só um resumo, mas também um elo pessoal com o pensamento do autor. Do mesmo modo que Montaigne fazia ao criar seus ensaios, tornando a leitura um banquete para a mente. 3. A hospitalidade sem máscaras. Outro pilar da vida de Montaigne era a hospitalidade sincera. Ele abria as portas de seu pombal para amigos e estranhos, mas sob uma condição: a conversa deveria fluir livre de falsidades e maledicências. Na mesa, servia pratos simples, sopa rústica, pão caseiro, queijo local, mas oferecia diálogo honesto. Rituais de hospitalidade, recepção humilde. Ofereça algo que tenha valor para você, mesmo que modesto. Regra do silêncio. Inicie a refeição com 1 minuto de silêncio, permitindo que cada convidado se conecte consigo. Rodada de verdade. Convide cada um a compartilhar uma experiência de imperfeição recente. Sem julgamentos. Encerramento em gratidão. Cada um agradece por uma virtude que cultiva ou um aprendizado que extraiu do encontro. Essa hospitalidade pratica a aceitação do outro sem máscaras, criando um ambiente onde as falhas não expõem, mas aproximam. Montaigne via nessas reuniões um microcosmo da sociedade ideal, em que a transparência fortalece os laços e germina o respeito mútuo. Conversa com a natureza. Aprender com o mundo. Em Montaigne, a experiência sensorial extrapolava a mesa. Ele andava descalço nos jardins, colhia frutas maduras e observava o voo das aves. Cada elemento natural servia de metáfora viva. O rio que corre lembrava a fluidez dos pensamentos. As cascas de árvore mostravam a importância de aparar o que não serve. As flores que desabrocham ensinavam a paciência do crescimento. Exercício de atenção à natureza. Escolha um elemento: árvore, flor, nuvem ou pássaro. Observação detalhada. Cor, textura, movimento, cheiro. Análise simbólica. O que aquele elemento sugere em sua vida? Que máscaras ele ajuda a remover? Registro breve. Escreva um parágrafo relacionando essa experiência com sua jornada de imperfeição. Assim, você treina o olhar de Montaigne, que via o mundo exterior como ciclo de reflexões internas, sem dissociar corpo, mente e ambiente. 5. Integração, teoria e prática. Para finalizar este capítulo, proponho um ritual de integração. Reúna 3 anotações de seus diários, gravações de espelho e insights da natureza. Escolha uma prática a manter, seja o diário, o retiro pessoal ou a hospitalidade. Comprometa-se. Defina um lembrete semanal e convide um amigo para acompanhar seu progresso. Compartilhe. Em A Mente Racional, deixe um comentário com sua prática escolhida e inspire outros. Ficou inspirado pelos exercícios de Montaigne? Inscreva-se, ative o sininho e conte-nos qual ritual você vai adotar para viver sem máscaras. No capítulo final, uniremos todos esses métodos em um programa de 30 dias, garantindo que o prazer da imperfeição se torne parte duradoura da sua vida. Prepare-se para a etapa final dessa viagem ao banquete da alma. Chegamos ao capítulo final, o desfecho de nossa jornada pelo prazer da imperfeição. Já exploramos a importância de derrubar máscaras, praticamos a exposição honesta, cultivamos coragem vulnerável, exercitamos a solitude reflexiva e a hospitalidade sincera. Agora, é hora de integrar tudo e construir um roteiro de 30 dias que assegure que viver sem máscaras deixe de ser teoria e se torne seu estilo de vida. 1. Programa de 30 dias para viver sem máscaras. Estrutura geral. Divida um ciclo de 30 dias em 4 semanas, cada uma com foco em um tema central inspirado nos capítulos anteriores. Semana 1. Autorrevelação. Capítulos 1 e 2. Semana 2. Coragem e vulnerabilidade. Capítulo 3.
Semana 3. Solitude e hospitalidade. Capítulo 4. Semana 4. Integração e síntese. Este capítulo, cada semana contém 3 práticas essenciais e um desafio de reflexão final. Semana 1. Autorrevelação. Objetivo: aprender a expor sem medo e aceitar imperfeições. Diário da transparência. Todos os dias escreva de forma breve, 5 linhas, uma situação em que você se sentiu forçado a usar uma máscara social. Reflita: como me senti antes, durante e após a máscara? Reflexo no espelho. Frente a um espelho, expresse em voz alta uma falha ou medo oculto. Passe 2 minutos olhando seu próprio olhar, acolhendo essa fraqueza. Compartilhamento. Confiável. Escolha uma pessoa de confiança e compartilhe uma dessas situações registradas no diário. Ouça o feedback sem se defender. Desafio da semana. Publicamente, num grupo de amigos ou rede interna, faça uma pequena confissão de aprendizado, sem se preocupar com julgamentos. Anote as reações e seus sentimentos. Semana 2. Coragem e vulnerabilidade. Objetivo: fortalecer a vontade de ser autêntico mesmo diante de riscos. Teste do relato público. Escreva um post anônimo ou em fórum restrito sobre um erro recente. Observe o desconforto inicial e o alívio após a publicação. Pergunta: incômoda. Marque uma conversa com alguém próximo e levante um tema difícil. Por exemplo, insegurança no trabalho. Comprometa-se a ouvir mais do que falar. Escrita sem máscaras. Durante 15 minutos diários, escreva livremente sobre um tema que o amedronta. Não revise, nem edite. Apenas deixe fluir. Desafio da semana. Grave um breve áudio de 1 minuto, falando sobre sua principal insegurança, e compartilhe com um mentor ou amigo. Anote o impacto dessa atitude. Se essa prática de coragem vulnerável ressoou com você, inscreva-se em A Mente Racional, ative o sininho e compartilhe este vídeo para inspirar outros a viver sem máscaras. Semana 3. Solitude e hospitalidade. Objetivo: alternar entre introspecção e convívio genuíno. Retiro pessoal diário reserve. 30 minutos sem dispositivos para reflexão ou leitura lenta de um trecho de montanha. Anote um insight breve em um caderno. Ritual de hospitalidade. Convidar alguém para uma refeição simples, chá e pão, café e bolo. Iniciem com 1 minuto de silêncio e depois, compartilhem uma história de imperfeição. Observação da natureza. Passe 10 minutos ao ar livre, observando um elemento natural, árvore, nuvem. Relacione essa experiência a uma de suas máscaras sociais. Desafio da semana. Organize um pequeno encontro virtual ou presencial focado em Mesa da Imperfeição. Cada participante compartilha um momento de falha e o aprendizado obtido. 1.5. Semana 4. Integração e síntese. Objetivo: consolidar práticas e construir um estilo de vida autêntico. Mapa de rotinas. Desenhe um cronograma diário incluindo diário, retiro, exercício de coragem, hospitalidade. Ajuste horários para que sejam práticos e reais. Rituais de revisão semanal. Cada domingo, revise seu diário de transparência, reflexo e insights. Faça ajustes para a próxima semana, conforme o que funcionou ou não. Círculo de compartilhamento bimestral. Programe um encontro bimestral para relatar progressos a um grupo de apoio. Pode ser o canal de Discord, WhatsApp ou presencial. Defina um tema central para cada círculo, por exemplo, celebrando falhas que se tornaram aprendizados. Desafio final. Ao concluir 30 dias, grave um breve vídeo, ou escreva um texto, sobre como viver sem máscaras mudou minha vida, e compartilhe no canal ou redes sociais com a hashtag Viver Sem Máscaras. Parabéns por chegar até aqui. Se essas práticas ajudaram você a se libertar das máscaras, inscreva-se em A Mente Racional, ative o sininho e compartilhe seu depoimento nos comentários. Sua história pode estimular outros a encontrar prazer na imperfeição. 2. Conclusão.
Este programa de 30 dias é seu convite para experimentar, passo a passo, o prazer de viver sem máscaras inspirado em Michel de Montaigne. Ao integrar esses rituais, você não apenas assume suas imperfeições, mas descobre que a verdadeira liberdade nasce da coragem de ser humano, com todas as suas nuances.